Olá, 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 povo! Seja bem-vindo ao canal Descomplicando. Meu nome é Henrique Frigério, criador desse canal, e hoje a gente dá continuidade ao nosso projeto Vida, encerrando o tema transporte passivo. Encerrando como, professor? Estudando aquaporinas e difusão facilitada. Hoje eu vou enfiar isso no seu miolo e você, no final dessa aula, vai entender tudo sobre isso. Por quê? Porque isso é muito importante quando vai se estudar fisiologia humana, bioquímica, processos relacionados à vida de uma forma geral. Então fique ligado. Eu vou seguir aqui a mesma lógica que eu fiz na primeira videoaula, Transporte Passivo 1, que está passando no card, no canto superior direito desse vídeo. Qual que é a lógica? É aquele meu desenho que eu fiz para vocês. Então eu tenho aqui a minha membrana plasmática, membrana celular ou citoplasmática, e aqui eu tenho transportadores de membrana, que vão transportar o quê? Compostos. Quais compostos? O primeiro de destaque é água, H2O. H2O. Essas estruturas que eu desenhei aqui são moléculas de água. E a molécula de água ela não é apolar. E também não é tão pequenininha. Então ela não consegue passar por difusão simples aqui pela membrana. Ela vai precisar, como ela é polar, ela vai precisar de um transportador de membrana específico para a água. Um poro de água, uma aquaporina. É isso que é uma aquaporina, um poro de água. Por que é um poro de água? Veja só, vou fatiar aqui, que nem a gente está acostumado a fazer, para a gente entender melhor esse processo. Observe como esse poro ele é específico, ele é justinho para a molécula de água e ele auxilia, então, com que essa molécula de água, neste exemplo, seja internalizada. Por que nesse exemplo? Porque a água pode tanto entrar na célula quanto sair da célula. Isso vai depender da osmose. E esse processo osmose eu vou falar na próxima videoaula com você em mais detalhes. Só que eu queria também deixar aqui destacado a importância das aquaporinas. Além delas fazerem essa manutenção da entrada e saída de água e mantém aí as funções fisiológicas e bioquímicas vitais para a célula, tem um outro detalhezinho interessante. Lá nos nossos rins, tá? Nós temos estruturas conhecidas como néfrons, que são as unidades funcionais dos rins. Eles vão fazer a filtração do sangue para produzir a urina. E lá nos néfrons tem uma regiãozinha chamada ducto coletor. E olha que coisa interessante, o hormônio ADH, que é o hormônio antidiurético, ele estimula a produção dessa proteína aqui, da aquaporina, lá no ducto coletor. Para quê? Para fazer com que a água que é filtrada ali no processo o sangue, né? A água do sangue que é filtrada, volte para a corrente sanguínea. Por isso que ele é chamado hormônio antidiurético. É antidiurese. É anti você fazer xixi. Essa é a lógica que está por trás. E quem capta de novo essa água é o quê? É a aquaporina, tá? A outra proteína de destaque que eu quero mostrar aqui para vocês está relacionada ao quê? À difusão facilitada. E o que é interessante aqui é que esse transportador serve para moléculas maiores, macromoléculas, como por exemplo a glicose, como por exemplo aminoácidos, tá? E para a gente entender certinho como ela funciona, vamos fatiar. Olha lá. Fatiamos então a proteína e olha que coisa interessante. Por que difusão facilitada? Porque ela vai facilitar. Como que ela vai facilitar essa internalização do composto? Por exemplo, ela vai sofrer mudanças conformacionais em suas estruturas, tá? E vai expor ali resíduos de aminoácidos com características químicas favoráveis que adaptem a estrutura a ser transportada, né?
interaja bem bonitinho, bem tranquilo. E aí o que acontece? Mudanças conformacionais vão acontecendo e esse composto, então, ele vai sendo internalizado na célula, por exemplo. Tá? Esse tipo de transporte da difusão facilitada, a gente pode ver, por exemplo, como acontece no transporte da glicose, né? A internalização de moléculas de glicose da corrente sanguínea para dentro da célula acontece por transportadores denominados, por exemplo, GLUT. Tá? Existe uma série, tá? Mas deixando bem fácil, bem didático, bem claro aqui, um exemplo da difusão facilitada, transportadores de membrana, os GLUT, vão fazer com que a glicose seja, então, internalizada na célula. Eu espero que eu tenha conseguido enfiar isso na sua cabeça de uma vez por todas e eu desejo do fundo do coração que você gabarite logo essas provas que cobram esse tipo de conteúdo de você. Fique bem!